Aquela frase saída com tanta naturalidade do marido ecoou como uma sentença. A partir de amanhã, cada um cuida do seu dinheiro. Chega de viver às minhas custas. Nina, ainda em licença maternidade, sentiu o chão tremer. Mas ele, com um sorriso irônico nos lábios, completou: você tem um apartamento. Passa para o meu nome e eu banco tudo. O choque a paralisou. Na manhã seguinte, o marido pagou caro por aquelas palavras, acordou sozinho na cama. Por trás de cada sorriso em fotos de família pode esconder-se uma batalha silenciosa. Hoje conheceremos uma história onde a vida virou de cabeça para baixo em questão de horas. Nina afundou no travesseiro, exausta. O corpo doía como se tivesse levado uma surra. Não era para menos, o dia inteiro com uma criança no colo, sem um minuto de descanso. E ainda por cima, o aniversário da filha. Desde cedo, ela se debatia na cozinha preparando tudo para os convidados, pais, sogros, tios, avós, amigos. A casa lotada, mesas emprestadas dos vizinhos, comida que não acabava mais. Nina fez listas, organizou tudo, mas nada adiantou a correria. Enquanto ela se esgotava, o marido, vova, saía para trabalhar e voltava só quando tudo já estava pronto. À noite, quando finalmente conseguiu deitar, um toque no ombro a acordou. Vai dormir agora? Perguntou ele, irritado. Sim, e daí? Murmurou ela, já com os olhos fechados. Nada, só achei que você ia agradecer. Afinal, os convidados adoraram tudo. Nina se sentou de repente, olhando com desdém. Você quem insistiu para convidar todo mundo. Eu queria algo simples, só a família próxima. E ainda por cima recusou contratar ajuda, dizendo que era desperdício. Só que no final, saiu mais caro do que se tivéssemos feito um buffet. Ela respirou fundo, contendo a raiva. Estou exausta, tudo me dói. Acabei de deitar nossa filha e só quero dormir. Se não gosta, problema seu. Ele virou de costas, mas ela ficou acordada por horas, revirando na cama, enquanto a indignação queimava por dentro. Quando finalmente conseguiu pegar no sono, a filha acordou chorando. Nina tentou cutucá-lo, mas vova fingiu não ouvir, ou estava dormindo como uma pedra. Não teve jeito. Ela se arrastou até o banheiro, lavou o rosto para espantar o cansaço e foi atender a menina. Acabou dormindo ali mesmo, abraçada ao corpo quentinho da filha, só para acordar algumas horas depois, quebrada, como se tivesse lutado a noite toda. De manhã, ele já havia saído. A filha estava feliz, então Nina aproveitou para demorar um pouco mais no chuveiro, passar um hidratante novo que comprou no dia anterior e até se permitir um café demorado. O dia, apesar do humor abalado, até que estava tranquilo. Não precisava cozinhar. Sobras da festa davam e sobravam. A casa estava impecável graças à ajuda dos pais na noite anterior. Depois que a filha acordou, deu de mamar, levaram um passeio, fizeram compras. Nina não resistiu e comprou um creme para o rosto e uma amostra de perfume. Depois soneca, lavagem de roupa, leitura, ligações para a mãe e a sogra, e o jantar esquecido no forno. Foi quando ele chegou. Pelo jeito, o dia não tinha sido dos melhores. Movimentos bruscos, respiração pesada, olhar carregado. Sobrou comida de ontem? Perguntou, torcendo o nariz ao ver o prato pronto. Claro. Por que ia jogar fora? Ela rebateu, surpresa. Mas por que fez tanta comida? Ele retrucou. Nina não aguentou. Você quem gritou para fazer mais. Eu até falei que ia sobrar e você disse, deixa, a gente come. Ele se recostou na cadeira com um sorriso sarcástico. Sabe de uma coisa, Nina? A partir de hoje, cada um paga suas contas. Você vive reclamando, diz que sou o culpado de tudo, mas no fundo só quer aproveitar. Chega de parasitar. Se não gosta, arrume um jeito. Ela engasgou. Mas eu estou em licença maternidade. Protestou. Ele apenas riu, olhando-a nos olhos. E daí? Você tem um apartamento. Passa para o meu nome e eu te sustento. Se não, cada um se vira. Nina sentiu o mundo desabar. Sem dizer uma palavra, levantou-se e foi para o quarto da filha, sem sair de lá até que ele fosse dormir. Passou a noite em claro, revirando cada palavra, cada humilhação, até ligar para a irmã de madrugada. Na manhã seguinte, vova acordou e não encontrou a camisa passada. Nem café, nem nada. Só Nina séria, esperando por ele à mesa. Senta. Precisamos conversar. Ele obedeceu, fingindo indiferença. Mudou de ideia sobre o apartamento? Perguntou, confiante. Ela sorriu, mas era um sorriso perigoso. Quase. Decidi alugá-lo. O dinheiro dá para eu e minha filha vivermos bem. Ele abriu a boca, atônito. Seu irmão já está saindo, a sua mãe arrumou uns ótimos inquilinos. E a partir de hoje, como você mesmo disse, cada um cuida da sua vida. Você cozinha, lava, compra o que precisa. E vamos combinar como dividir as despesas da nossa filha.
Ou você paga tudo, ou a gente rateia. Vova não acreditava no que ouvia. Você não vai fazer isso. Explodiu. Nina nem piscou. Por que não? São suas regras. Ou achou que ia continuar mandando em mim sem dar um tostão? Ela se inclinou para a frente com calma mortal. Lembra que estou em licença porque tive nossa filha? Sim, nossa. Antes disso, eu trabalhava tanto quanto você, às vezes ganhando até mais. Se agora a gente divide as contas, divide tudo, inclusive as obrigações. Cada um por si, como você queria. O silêncio que se seguiu foi cortante. Até que ele soltou com uma crueldade que a gelou. E se ela nem for minha? Nina o encarou com um ódio tão puro que ele sentiu um calafrio. É isso? Chegou a esse ponto por causa de um apartamento? Ela se levantou sem mais palavras. Vova já se arrependia amargamente daquilo, mas o estrago estava feito. Não foi isso que eu quis dizer. Só estava com raiva, gaguejou. Nina nem olhou para trás ao sair. Algumas frases não têm volta. E algumas decisões também. O silêncio que se instalou na sala era o tipo que esmaga. Não um silêncio vazio, mas aquele carregado de palavras não ditas, de olhares que furavam como agulhas. Nina sentou-se à mesa da cozinha, cercada pela família. O irmão com os braços cruzados, a mãe com os lábios apertados em uma linha fina, os sogros ele, vermelho de raiva contida. Ela, pálida como se tivesse visto um fantasma. O tic-tac do relógio na parede ecoava como uma sentença. Foi a sogra quem quebrou o gelo, com uma voz que tremia entre a preocupação e o desdém. E agora, Nina? O que você vai fazer? Ela balançou a cabeça, os dedos brincando com a borda da xícara de chá já frio. Não sei. Mas uma coisa eu sei, não vou perdoar isso. Não é pelo apartamento. Sua voz era firme, mas os olhos brilhavam com uma dor que não conseguia esconder. É pela filha dele. Ou pelo menos pela que ele achou que podia usar como moeda de troca. O sogro bateu o punho na mesa com tanta força que a louça tremeu. Deixa que eu falo com esse ingrato. Vou fazer ele se arrepender de ter nascido. A esposa o segurou pelo braço antes que ele se levantasse. Senta, Ivan. Violência não vai resolver nada. Ela virou-se para Nina, os olhos cheios de uma tristeza que parecia pesar toneladas. Ele não era assim antes. O que será que aconteceu? Será que tem outra mulher? A palavra pairou no ar como uma faca. Nina sentiu o estômago revirar. O irmão, sempre pragmático, cruzou os braços. Pensa bem, Nina. Por que ele de repente ficou obcecado por esse apartamento? Por que essas condições ridículas de dinheiro separado? Não faz sentido, a não ser que ele esteja planejando algo. Ou alguém. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos olhavam para ela, esperando. Nina respirou fundo, tirou o telefone do bolso e descou. Ao segundo toque, vova atendeu, a voz pastosa, como se tivesse sido pego em flagrante. Nina, eu posso explicar tudo. Ela não deixou. Não precisa. Já sei. Sua voz era gélida, cada sílaba um corte preciso. Sua amante. Sua colega de trabalho. Ela quem te contou que me viu com ela, não foi? Ou será que você achou que eu nunca descobriria? O outro lado da linha ficou mudo por um segundo. Depois um engasgo, uma tossida forçada. Nina, foi só uma vez. Eu não ia te deixar, juro. Só queria me proteger. Garantir que se algo desse errado eu não ficasse sem nada. Ela desligou. Não gritou. Não chorou. Apenas encostou o telefone na mesa e olhou para a família, que a observava com uma mistura de horror e compaixão. O irmão amaldiçoou baixo. A sogra cobriu a boca com a mão. O sogro, antes vermelho de fúria, agora estava branco como papel. Naquela noite, enquanto Nina embalava a filha para dormir, o sogro saiu para fumar. Só voltou 2 horas depois com cheiro de uísque e uma expressão que não deixava dúvidas. Ele havia ido até vova. Não para brigar, não dessa vez. Para falar como homem. Mas quando contou o que ouviu, até Nina, que já não esperava mais nada, sentiu um nó na garganta. Vova havia chorado. Prometido mudar. Jurado que amava só ela. Mas quando o sogro perguntou se ele abandonaria a amante, ele hesitou. E essa hesitação foi suficiente. 3 meses depois, os papéis estavam assinados. O divórcio foi rápido, quase clínico. Nina levou a filha, os direitos sobre o apartamento que haviam comprado juntos, e uma pensão que, embora não compensasse a traição, ao menos garantia que a menina não pagaria pelo erro do pai. Vova ficou com metade do valor da venda dos móveis, uma quantia irrisória comparada ao que havia perdido. A família o repudiou. Os pais de Nina nunca mais pronunciaram seu nome na frente da neta. Os sogros que um dia o trataram como filho, agora o evitavam nas ruas. Até a amante, a tal colega de trabalho, sumiu quando viu que ele não tinha mais nada a oferecer, nem dinheiro, nem status, nem sequer a sombra do homem que um dia fingiu ser.
Vova morava agora em um quartinho alugado, as paredes tão finas que ouvia os vizinhos brigarem à noite. Às vezes, quando passava em frente ao prédio onde Nina morava, via a filha brincando no parque rindo com a avó. Ele poderia se aproximar. Tinha direito, mas não o fazia. Porque algumas escolhas têm consequências que nenhum pedido de desculpas apaga. E a dele havia sido não apenas trair, mas fazer da própria filha uma refém de sua mesquinharia. Agora, sozinho, ele olhava para o teto rachado e se perguntava como tudo havia dado tão errado. Se ao menos não tivesse aberto a boca naquele dia. Se ao menos não tivesse deixado o medo e a ganância falarem mais alto que o amor. Mas era tarde. Algumas palavras não têm volta. E algumas decisões também.